Olá, gente! Muito bom dia! Estamos chegando com o Agro Paranaíba e no programa de hoje vamos mostrar o controle de uma das principais pragas nas lavouras de café. O estado de Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, mas para isso os cafeicultores têm de lidar com uma praga, o bicho mineiro. Ele é pequeno, mas causa muitos prejuízos na produtividade e também na qualidade do café nas fazendas. O prazo para declarar o Imposto Territorial Rural, o ITR 2024, termina no dia 30 de setembro. Não adianta nada ele cuidar da lavoura, da terra e não cuidar da escrita. Ele vai fazer um financiamento, ele não consegue, ele vai vender a propriedade, não consegue. Qualquer negociação que ele for fazer, ele depende de estar com a documentação em dia. Produtores rurais na região do Parque Estadual do Pau Furado, em Uberlândia, contabilizam prejuízos após incêndios. Todo mundo que chega aqui fica... Não, você mora no paraíso, né? Agora a gente vê o jeito que tá as coisas, é difícil. Esse é o Agro Paranaíba, a sua conexão com o mundo agro. Uma mariposa bem conhecida dos cafeicultores. Na forma de lagarta, ela se alimenta do tecido das folhas e causa muito prejuízo na produção do grão. A praga, mais conhecida como bicho mineiro, está presente nas lavouras da região o ano todo. O verde destes pés de café e o céu esbranquiçado de um inverno seco e de sol avermelhado. Um cenário lindo, são 200 hectares. Tudo certo? Não, aqui tem problema. Uma praga que mede 2 milímetros na fase adulta tira o sossego dos produtores. Para entender como esse inseto diminui a produtividade, nossa equipe pegou a estrada. Viajamos para o distrito de Amanhece, em Araguari. Uma das lavouras atingidas fica na fazenda Paraíso. A cafeicultora Evanete Pérez planta café há 28 anos. Nesta área experimental, 30 variedades entre catucaí amarelo, catucaí vermelho e acauã disputam territórios com o bicho mineiro, uma praga que ataca as lavouras nas regiões de clima quente e seco, principalmente entre julho e outubro. O bicho mineiro hoje é a praga mais importante da cafeicultura, principalmente aqui no Cerrado. É uma mariposa. Ele não é originário no Brasil, é originário da África, só que já está na cultura do café há muitos anos, né? Então essa mariposa ela tem hábito noturno e, sendo a principal praga do café, ela chega a dar prejuízo de até 30%, dependendo do enfolhamento que possa vir a ter na lavoura. Apesar de levar o nome de bicho mineiro, esse inseto não ataca somente as lavouras de café em Minas Gerais. Há registros dele em todo o país. O bicho mineiro funciona da seguinte forma: o animal coloca os ovos na folha do café. Depois, esses ovos eclodem e esses animais acessam a folha, provocando caminhos que se assemelham a pequenas minas. É daí que vem justamente o nome de bicho mineiro. O prejuízo começa nas folhas mais antigas do pé de café. O ponteiro, a parte mais alta, é a próxima a ser ocupada pelo inseto. Lá estão as folhas mais novas, alvo deste parasita. O bicho mineiro, ele é específico da planta de café. Ele não ataca outras culturas. Então, por isso que ele procura somente a planta de café, para a perpetuação de espécie dele. Então a gente não vai ver bicho mineiro na laranja, no limão, né? Então tem o bicho minador dos citros, mas tem o bicho mineiro do café. Depois de invadir os galhos, o inseto procura o centro do cafezal, lugar de temperaturas amenas que facilitam a adaptação e a reprodução. Depois, a mariposa, este bichinho minúsculo de 2 milímetros, bota ovos nas folhas do pé de café. Esta fase é difícil de ser percebida a olho nu. Até a visão treinada do agrônomo precisa da ajuda de uma lente de aumento para enxergar os ovos. Depois da postura, estes ovos eclodem e as larvas tomam conta das folhas. Essas mesmas larvas se transformam em pupas e depois na mariposa, o inseto que voa de um lado ao outro no cafezal.
Da postura dos ovos até a fase adulta, são necessários pelo menos 20 dias. Observe estas folhas, algumas novas, verdes, lisinhas e sem marcas. Já ao lado, no mesmo galho, as outras marcadas com manchas marrons por toda parte. Enquanto as primeiras folhas contribuem para a fotossíntese e sobrevivência da planta, as outras, com o bicho mineiro, se tornam um risco à produção do cafezal. Dependendo da intensidade que nós temos da infestação de bicho mineiro, ele coloca vários ovos na folha e várias lagartas vão nascerem. E essas lagartas vão se alimentando e formando então o que a gente chama de mina. Então, como ele faz, a mariposa faz ovoposição em vários locais da folha, essas lesões elas coalescem, ou seja, elas se juntam. E isso diminui a capacidade fotossintética da folha. E a planta entende isso como um problema para ela e ela emite alguns sinais químicos, né, da fisiologia e joga essa folha fora, né? E dependendo de quando isso acontece, é que a gente tem o maior prejuízo, porque a desfolha, principalmente nessa época de florada, ela é um prejuízo muito grande, porque a gente precisa de muita folha para que a planta tenha uma florada uniforme. A planta não vai morrer, nada disso, né? Porque a planta ela vai estar reformando o seu enfolhamento e pode ser que, devido a uma infestação muito grande, caso a gente não consiga restaurar esse enfolhamento, pode ser que no ano seguinte a gente tenha que usar de um método que a gente chama que seria a poda, né? A poda de ponteiro. Em alguns casos pode ser que isso aconteça se tiver um desequilíbrio muito grande e esse controle não for possível. Para entender o prejuízo dessa praga nos cafezais, vamos mostrar um panorama do café no estado. Minas Gerais é o maior produtor do Brasil. Dados da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostram que a participação da safra mineira é de 52,7% do total produzido no país. São 502 municípios que ocupam 1.100.000 hectares. O Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba e o Noroeste do estado têm mostrado um crescimento expressivo de 81% na produção, o que equivale a 7.600.000 sacas. Quanto à produtividade, houve incremento de 65%, registrando 38 sacas por hectare. Já a área plantada cresceu 9,8%, registrando 199.000 hectares. Juntas, estas regiões representam 26% da produção em Minas Gerais. No ano passado, a produção de café em Minas Gerais alcançou 29 milhões de sacas, enquanto em 2022 foram 22 milhões de sacas. A líder dessa disputa é Patrocínio, seguida por Manhuaçu, Monte Carmelo, Campos Gerais e Araguari, que aparece na 5ª colocação. Agora imagine o prejuízo do cafeicultor araguarino com a presença do bicho mineiro, que destrói as folhas do pé de café. Evanete teve que aprender a conviver com a praga, já que o bicho ocupou o cafezal junto com ela. Eu acredito que nos 200 hectares que eu tenho bicho mineiro em qualquer lugar. Agora, quanto de bicho mineiro é que é o importante? Porque em pouca quantidade não chega a ser perda. O danado é quando ele consegue desenfolhar efetivamente o café. Aqui a gente ainda não tem desfolha e pela quantidade que a gente está vendo de mina, eu acredito que a gente não vai ter uma desfolha muito importante. Nós temos ano que o bicho mineiro, ele existe, a gente tem que combater, mas ele não chega a ser crucial. Esse ano, por exemplo, por conta do período muito longo, nós estamos aí com 140, 150 dias sem chuva. Isso faz com que o bicho mineiro tenha uma proliferação absurda, dificílimo de controlar. Apesar da presença do bicho mineiro, o combate é constante, com a pulverização da área e o uso de predadores naturais. A fazenda é certificada Rainforest há 18 anos e nós temos o regenerativo, que é o Regenagri, que é uma certificação de fazenda regenerativa, já indo para o 3º ano. O que isso preconiza? Que nós vamos ter sempre plantas de cobertura no meio da entrelinha. Nós temos a convivência de insetos que são predadores. Então a gente vai criando um microclima,
sistema biológico que ajuda a combater praga do cafeiro. Quando chega na época da safra, que a gente tem que, para fazer a colheita, limpar o meio da linha de café, é que começam os problemas mais cruciais com o bicho mineiro, porque você vai ter as folhas embaixo do pé de café, onde você cria, habitam as crisálidas, e elas começam a subir, e por falta de chuva elas conseguem fazer mais minas e proliferar mais na lavoura. A técnica aplicada é de responsabilidade de um especialista. Entra em cena o engenheiro agrônomo Eduardo Mosca. Ele explica que é possível mesclar tipos de controles diferentes para evitar a multiplicação da praga no cafezal. Nós temos 3 tipos de controle para o bicho mineiro, sendo ele biológico, sendo o controle químico, através de defensivos agrícolas, e o controle cultural. O controle biológico ele tem que ser manejado bem antes, né? Que ele pode ser através de solturas de crisopídeo, e quando se tem um bom controle na fazenda, que você não agride o meio com que ele está, a gente tem um controle biológico natural. O controle químico, através de defensivos agrícolas, cada um posicionado de acordo com a fase do inseto na lavoura, e o controle cultural. Muitas vezes, por causa da desfolha do bicho mineiro, então a gente tem uma desfolha muito intensa, então a gente sopra essas folhas para o meio da rua, e com equipamentos que esmagam essas folhas, então a gente consegue ter um controle da fase que a gente chama de crisálida, que tem que ser visto se compensa ou não devido ao alto custo que a gente tem em função da operação. Na Fazenda Paraíso, o foco tem sido a utilização dos inspetores de praga. São profissionais que analisam a fase mais abundante do inseto, ovo, larva ou mariposa, e o método eficaz para se livrar dele ou minimizar os estragos, já que não tem como se livrar completamente do problema. Se a fase de mais abundância é a fase de ovo, então a gente especifica um produto, né, para que ele seja controlado ovo. Se a fase mais abundante é mariposa, a gente determina um produto para controlar a mariposa. E quando a fase mais abundante é a eclosão, são as minas, a gente direciona um produto para controlar as minas que a gente chama. Então isso é muito importante para que seja feito um bom controle. Nós tivemos um controle bastante bom o ano passado. A gente não teve um período tão grande de seca e não tivemos tantos problemas, não. A gente tem algumas áreas que são habitualmente acontece mais, mas sem grandes problemas. Esse ano, sim, a gente está tendo problemas maiores. Esta área aqui é uma das áreas que foi extremamente atacada pelo bicho mineiro. Por quê? Porque a gente não podia fazer um controle químico, porque a gente estava fazendo colheita, tinha que terminar a colheita para fazer o controle. Então, isso acaba que esse pedacinho aqui foi pior. E no nosso portal de notícias você acessa uma publicação da Embrapa sobre o bicho mineiro, uma revisão sobre o inseto e perspectivas para o manejo da praga. Acesse agora paranaibamais.com.br e vá até a aba Agronegócios. E o Canadá retomou a importação de carne bovina brasileira. O Pedro Canguçu está chegando com as informações de Brasília. Olá, Pedro. Muito bom dia para você. Uma ótima notícia aí para as exportações do agro brasileiro. Oi, Bruno, muito bom dia para você. Excelente notícia, viu? O comunicado foi da Agência Canadense de Inspeção Alimentar ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Dessa forma, o Brasil está autorizado a exportar carnes frescas desossadas e produtos cárneos processados crus derivados de bovinos. Poderão exportar os produtos os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Rondônia, além de 14 municípios no estado do Mato Grosso e 5 no Amazonas, que são reconhecidos desde 2021 como livres de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. Em 2023, o Canadá importou 39 milhões de dólares em carne bovina brasileira.
E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou na última quinta-feira o último levantamento da safra de grãos 2023-2024. A produção estimada é de mais de 298 milhões de toneladas, uma redução de mais de 21 milhões de toneladas em relação ao volume obtido no ciclo anterior. A área semeada está estimada em 79 milhões de hectares, um acréscimo de 1,6% na comparação com a safra de 2022-2023. Já a produtividade média das lavouras apresenta redução de 8,2%, saindo de 4.072 quilos por hectare na temporada passada para 3.739 quilos por hectare no atual ciclo. Governo federal prorroga prazo de solicitação de descontos das dívidas para produtores gaúchos. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul terão até o dia 30 de setembro para solicitarem os descontos nas parcelas de crédito rural para liquidação ou renegociação das dívidas junto à instituição financeira detentora do crédito. Bom, Bruno, eu vou ficando por aqui. Para vocês, uma ótima semana e até domingo que vem. Muito obrigado, Pedro. Uma excelente semana para você também. Nova estimativa prevê queda na produção de laranja do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro. O Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, estima uma redução de 7% na safra 2024-25. A produção deve ser de 215 milhões de caixas de 40 quilos, uma diminuição de 16 milhões de caixas do que o estimado em maio. Essa queda se deve ao menor tamanho dos frutos por causa do clima quente e seco. As temperaturas mais altas também aceleraram a maturação dos frutos, levando a um ritmo de colheita mais rápido. Em meados de agosto, cerca de 45% da safra já estava colhida, quando, neste mesmo período, a média histórica é de aproximadamente 30%. Incêndio em uma propriedade rural no distrito de Miraporanga, em Uberlândia, causou a mortalidade de abelhas. Infelizmente, mais um caso que afeta a nossa biodiversidade. As chamas começaram por volta do meio-dia de domingo passado e consumiram mais de 150 colmeias, afetando cerca de 35% das caixas que estavam no local. Cada colmeia abriga cerca de 80 mil abelhas. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, um prejuízo incalculável para o apicultor e principalmente para a produção de alimentos. E no próximo bloco, dia 30 de setembro, termina o prazo para declarar o ITR, o tributo anual pago pelo proprietário de terra. Nós voltamos já já. O Grupo Paranaíba vem se transformando, uma evolução constante para chegar no que somos hoje, multiplataforma. Bem-vindos ao Paranaíba Mais, um novo portal de notícias conectado na sua região. Agilidade, navegação interativa, uma experiência completa para o público, novos formatos de distribuição de mídia, conteúdos sobre política, economia, cidades, comportamento, entretenimento e muito mais. Para você, o melhor da gente sempre. Acesse www.paranaibamais.com.br. Conectado com sua região. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção.
O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Você que planta, que alimenta, ordenha, protege, trata, cria, inova e inspira a próxima geração de mulheres e homens do campo. No Cicobi Aracop você tem acesso aos recursos do Plano Safra de um jeito mais fácil e mais próximo, com quem você conhece para custear, investir e ampliar sua produção. O Cicobi Aracop sabe a importância do crédito rural para o desenvolvimento do país. Espera você com as melhores condições do mercado, facilidade e segurança. Cicobi Aracop, a maior repassadora de crédito rural de Minas Gerais, está aqui pertinho de você. Mais que uma escolha financeira, Cicobi Aracop é o parceiro certo do produtor rural. Um recado ao meu amigo produtor rural que ainda não declarou o ITR. O prazo está acabando. É só até 30 de setembro. Os proprietários ou titulares de imóveis que ficam na zona rural devem reunir a documentação para não perder o tempo limite para declarar. Na Fazenda Monjolinho, quem toca o gado para o curral são os mais novos. Já são 3 gerações do campo. A avó, os netos e o filho. Desde 1981, a família produz na área que fica a 30 quilômetros de Uberlândia. Desde pequeno, né? Aprendi com meus pais, com minha mãe. E aqui nós tiramos um leite, cria um gadinho de corte e arrenda a área para a lavoura. Logo cedo tem visita. Quando José Joaquim cruzou a porteira, o Everson já sabia que o contador veio em busca de informações para preencher a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. O Imposto Territorial Rural é um tributo federal cobrado anualmente das propriedades rurais. É o imposto de renda dos produtores. O período de entrega da declaração já começou e vai até o dia 30 de setembro. Os proprietários ou titulares de imóveis que ficam na zona rural são obrigados a entregar essa declaração. Não adianta nada ele cuidar da lavoura, da terra e não cuidar da escrita. Ele vai fazer um financiamento, ele não consegue. Ele vai vender a propriedade, não consegue. Se ele for... qualquer negociação que ele for fazer, ele depende de estar com a documentação em dia. O José Joaquim atua como contador no ramo do agronegócio e também produz. Nessa época do ano, a principal preocupação dele é verificar se todos os produtores já fizeram a entrega dos documentos para fazer a declaração. O especialista garante que a responsabilidade exige atenção para conseguir concluir o processo. Atualmente, nós temos que, além de fazer o ITR, tem que fazer o ADA, que é o ato declaratório que tem que ser feito para poder fazer uma informação ao IBAMA. E muitos deles não fazem isso aí. Isso aí é justamente para poder isentar algumas áreas, né, que é de reserva legal e APP. A partir do ano passado, todas as terras acima de 25 hectares têm que fazer o georreferenciamento. E sempre dá diferença de área. Então agora é um momento de passar a limpo isso aí. Organizar junto ao INCRA, junto ao CNIR, né? E a Receita Federal. O processo é feito de forma online pelo site da Receita Federal. O sistema faz o cálculo do tributo, né, do imposto devido. Então, para fazer a declaração, o contribuinte baixa a declaração do site da Receita Federal, programa, o aplicativo, né, chama Programa ITR 2024. Lá o contribuinte ele terá que preencher, né, os dados, né, são a ficha cadastral do imóvel e a parte que faz a apuração, que traz as informações para apurar o tributo devido. Feito isso, o próprio sistema faz o cálculo e aí o contribuinte tem que fazer o pagamento do imposto.
Um levantamento feito pela Receita Federal apontou que a expectativa é de que sejam entregues 125 mil declarações só na região de Uberlândia em 2024. Na área da nossa jurisdição da Delegacia da Receita Federal em Uberlândia, que abrange aqui todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nós temos aí uma expectativa de recebermos 125 mil declarações. Até o momento, nós temos aí algo em torno de 25% a 26% desse quantitativo que já foi entregue. Só na cidade de Uberlândia, a expectativa é recebermos 3.600 declarações e também recebemos até agora, até o momento, 25% desse quantitativo. O pagamento pode ser feito em cota única até o dia 30 de setembro ou dividido em 4 parcelas que devem ser pagas até o último dia útil de cada mês. Nenhuma parcela pode ser inferior a R$ 50. Se o valor for inferior a R$ 100, o imposto deve ser pago em cota única. O contribuinte que não fizer o pagamento fica sujeito às penalidades. O contribuinte que deixar de entregar essa declaração no prazo, ele fica sujeito a uma multa, é uma multa de 1% do imposto devido. É por mês ou fração de atraso. E aquele contribuinte que deixar de entregar então no prazo e que fica sujeito a essa multa, ele terá que ainda assim entregar essa declaração, né? Mesmo ela sendo fora do prazo, ele tem que entregar a declaração, senão ele também fica sujeito a um processo de fiscalização. E uma outra decorrência da não entrega da declaração, essa não entrega impede, vai gerar uma restrição que vai impedir o contribuinte de tirar uma CND, né, daquele imóvel rural. Não conseguindo uma CND no imóvel rural, isso pode impactar, por exemplo, em transações financeiras, o contribuinte não vai conseguir obter empréstimos bancários, por exemplo. No dia a dia no campo, o Everson sabe o quanto as necessidades são imprevisíveis. Estar em dia com a justiça é o ponto de partida de qualquer negociação. Sempre está dentro, né? Se precisar de um financiamento, alguma coisa, os papéis que está tudo em dia, né? E esse foi um dos primeiros ensinamentos que ele aprendeu com a mãe para administrar as terras da família. Eu acho a gente tem que estar dentro da legalidade, né? Tem de organizar os ITRs, igual assim. A renda da gente tem que ser declarada, né? Porque depender do financiamento, das coisas que a gente necessita na cidade, da roça, né? Tem de organizar para ficar tudo em dia. Então, produtor, fique atento e não perca o prazo, até 30 de setembro. Vamos dar uma olhada nos eventos do agronegócio para os próximos dias. Nesta terça e quarta-feira, em Campinas, tem a 10ª edição do Top Farms, debatendo o cenário político, gestão de risco, inteligência artificial, questões ambientais, mercado, preços e tendências dos insumos agrícolas. Informações no Instagram GPO Conecta. Florianópolis vai sediar entre os dias 26 e 27 de setembro o 14º encontro e 6º Simpósio Latino-Americano de Hidroponia, que é uma técnica de cultivar plantas dentro da água. O evento é voltado para hidroponistas, técnicos acadêmicos, pesquisadores e empresas. Informações no site encontrohidroponia.com.br. Vem aí, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, o Encontro Abelheiro, de 27 a 29 de setembro. O evento contará com estações técnicas, expositores, workshops, oficinas práticas e rodadas de negócios. Informações no site encontroabelheiro.com.br. E dia 21 de setembro, no Parque de Exposições de Araguari, vai acontecer a Feijoada do Sindicato Rural com várias atrações. Informações no telefone 349-8866-9612. E Uberaba sediou nos dias 10 e 11 de setembro o Congresso de Sustentabilidade no Agro, no espaço ABCZ Mulher, no Parque Fernando Costa. Representantes da agroindústria, produtores rurais, pesquisadores e estudantes de agronomia discutiram temas relacionados ao setor sob o ponto de vista da sustentabilidade socioeconômica ambiental. Foram apresentados painéis e debates sobre o impacto do agronegócio no cenário global do século XXI, o impacto positivo da genética de qualidade e das práticas sustentáveis que tornam o setor mais competitivo e ambientalmente responsável.
Foi comemorado na última sexta-feira o Dia Nacional da Cachaça. O Instituto Mineiro de Agropecuária promoveu várias ações em todo o estado, com palestras, cursos, roda de conversas, dia de campo e outras atividades para a cadeia produtiva da cachaça. Em Uberlândia, a coordenadoria do IMA fez uma roda de conversa com estudantes do Instituto Federal do Triângulo Mineiro na Fazenda Sobradinho, sobre a produção, comercialização e consumo da cachaça registrada. Você sempre sonhou em ser médico, né? Muita gente pode até dizer que você não vai conseguir, mas está na hora de vencer seus medos e realizar o sonho da sua vida. Ser Medicina Uniub é ter uma das maiores estruturas para o ensino em saúde do Brasil. É ter hospital de ensino próprio, o melhor curso de Minas e o quarto melhor do país entre as instituições privadas. A Uniub possui linhas de financiamento para você realizar o sonho da sua vida com tradição de uma universidade de verdade. Medicina Uniub, vestibular dia 5 de outubro. Inscrições abertas em uniub.br. Acredite, vencer Med Uniub. E daqui a pouco, no Agro Paranaíba, os impactos dos incêndios nas propriedades rurais próximas ao Parque Estadual do Pau Furado, em Uberlândia. Fique com a gente, nós já voltamos. De soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora. Agora uma dica especial para você, produtor rural, que precisa de uma picape para te carregar na terra. Autos passa a semana trabalhando por condições e preços exclusivos para você. Ela sabe que a luta é diária e não tem descanso. Ouçam bem o que eles prepararam, meus amigos. Nova S10 LTZ, cabine dupla, automática 4x4 diesel de R$ 298.990 por R$ 280.990. É S10 LTZ completaça, modelo novo com quase 20 mil de desconto. Nova Montana LT Turbo, cabine dupla de R$ 136.790 por R$ 117.690. Você já andou nessa Nova Montana? Pensa numa picape confortável, boa para a cidade e para a terra. Turbo, motor forte, responde em qualquer necessidade com quase 20 mil de desconto. E a S10 Z71, invocada automática, cabine dupla, diesel, 4x4 completa, modelo novo, de R$ 288.990 por R$ 271.690. Tudo tem desconto na Autos para o produtor rural. É só na Rede Autos, sua Chevrolet toda a vida. 78 anos de estrada, meus amigos. Vamos de Rede Autos. Mais uma semana de alerta vermelho por conta da baixa umidade do ar. E a chuva, será que chega até o fim do mês? Quem tem todas as informações da previsão do tempo é a Pabline Queiroz, que está chegando no Agro Paranaíba. Olá, bom dia a você que acompanha ao Agro Paranaíba.
As queimadas continuam afetando grande parte do Brasil e na nossa região a situação não é diferente. Nos primeiros 10 dias de setembro, o estado registrou 2.413 focos de queimada, número considerado 7 vezes maior em comparação ao mesmo período de 2023. As cidades que registraram o maior número de focos até o dia 10 mostra Uberlândia na liderança, com 68 focos, Uberaba com 57 e Araguari com 52 focos de queimadas. O solo seco também ajuda no aumento das queimadas. Praticamente todas as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão com índices de umidade do solo abaixo de 40%. Há áreas no Triângulo em que esses valores são inferiores a 30%, o que também prejudica o plantio da soja, já que o vazio sanitário se encerra agora, no final de setembro. A segunda quinzena de setembro ainda será com muita seca, altas temperaturas e sem previsão de chuvas volumosas. Um pequeno alívio pode estar a caminho na primeira semana de outubro, mas os valores ainda são considerados baixos para a recuperação da umidade no solo, o que pode também causar atrasos na safra de verão da soja. Voltando a falar um pouco de temperatura, mais uma vez a próxima semana será com temperaturas máximas acima dos 30 graus. Grande parte do Triângulo terá valores próximos a 38 graus e de 34 no Alto Paranaíba. Então, fique alerta para os riscos elevados de focos de incêndio na sua região. Bruno, semana que vem a gente volta com muito mais previsão do tempo. O incêndio que atingiu a região do Parque Estadual do Pau Furado, em Uberlândia, não reflete somente na área de preservação. Há muito mais impacto. Próximo, há propriedades rurais que estão sofrendo com a perda de vegetação, fumaça e, consequentemente, queda na produção. Nossa equipe conversou com produtores e empresários para mostrar as condições do solo, dos animais e da vegetação. Difícil demais, tentando pagar com grade, pelejando, fogo pulava por cima da gente, aquele calorão terrível, não. O fogo estava muito alto, muito forte, ventava muito. E tinha animais aqui no curral? Tinha, mas aí na hora soltou os animais, né? Aí foram pro pasto e graças a Deus não teve nenhum prejuízo com o animal. Muito assustada, a gente nunca tinha presenciado isso, né? Esse poderia ser o retrato do começar de novo. O gado sedento de sombra, no pasto queimado debaixo de um tamboril. Árvore que enfrentou corajosa o fogo que atingiu a fazenda da Juliana, onde o Anísio é o caseiro. Hoje, Anísio molha o chão com dor e impotência. Logo ele, que conhece cada metro dos 32 hectares da terra, que aprendeu a amar nos 23 anos de trabalho. Todo mundo que chega aqui fica... Não, você mora no paraíso, né? Agora a gente vê o jeito que tá as coisas, é difícil. Foi tudo muito rápido. Nos olhos da Juliana, o desespero deixou rastros. Foi mesmo prejuízo, assim, perdemos cerca, queimou, começou a pegar fogo no curral também, mas conseguimos apagar. E agora nós estamos tratando do gado, porque não tem o que comer. Aí nós estamos comprando silo. A fazenda dela fica na estrada do mesmo nome do parque, Pau Furado, que ardeu em chamas por pelo menos uma semana. Hoje, 35 homens do Corpo de Bombeiros estão no local, que chegou a ter 85 na área. Agora, eles atuam estrategicamente. Já há alguns dias nós temos tido sucesso em controlar o incêndio, então a linha de fogo ela não cresce mais. Hoje a gente não tem mais a ampliação de áreas queimadas. O que nós temos feito nos últimos dias aqui são ações preventivas. Estamos atuando diretamente em alguns focos de reignição para impedir que eles tomem proporções descontroladas e retornem o incêndio ao que a gente tinha cerca de 5 dias atrás. A fazenda Tenda e Barreirinho está nas mãos da família da Juliana há 1 século e meio, 150 anos. Nunca enfrentaram um inimigo tão grande quanto o fogo. Agora sem pasto e para alimentar as 150 cabeças de Nelore e Gir, Juliana teve que comprar, e só vai durar para um mês, 50 toneladas de silo.
cana de milho moída. O queijo ela parou de fazer. O leite eu levo para a cidade, a gente usa, eu vendo também, muita gente pede leite, né? Até normalizar eu voltar a fazer os queijos. Dias difíceis também para o comércio da região ao longo da estrada do Pau Furado. O Batista e a Ângela têm restaurantes. Eles estão sem energia há 7 dias, porque os postes foram queimados. Olha só, o trabalhão da CEMIG para restabelecer a energia. Outra coisa, também estão sem água. Perdi tudo, perdeu tudo. Aí tive que jogar fora. Juízo mais ou menos uns 3 mil reais, né? Não estou atendendo só os bombeiros, porque eles estão lá fazendo o trabalho no parque por causa das queimadas e a gente está servindo as marmitas para eles. É um prejuízo para a gente. E a falta do dinheiro, né? Porque nós trabalhamos, nós precisamos disso, né? No restaurante da Ângela, cozinhar é naquela base. Tá difícil? Muito difícil. Vocês carregam água de onde para cozinhar? Não, a DEMAI, a gente fez um ofício, a DEMAI está cedendo a água potável para a gente. Caminhão-pipa? Um caminhão-pipa, uma vez por dia. Mas olhando as consequências das queimadas, as pegadas, a destruição, ainda é na natureza do homem sozinho, onde mora o que não tem preço. Na hora que eu vi o fogo aproximando das casas, assim, eu fiquei desesperado mesmo. E nos dias 10 e 11 de setembro aconteceu em Uberlândia o curso de Agroecologia e Bioinsumos, na sede da AMIPA, Associação Mineira de Produtores de Algodão. O curso foi voltado para técnicos e produtores rurais. E o Fernando Tinoco, que é coordenador estadual de Agroecologia da Emater de Minas Gerais, foi um dos palestrantes e está aqui conosco no estúdio para falarmos mais sobre agroecologia e muito mais. Olá, Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês. Fala um pouquinho sobre esse curso, o que foi passado para os produtores rurais e técnicos? Bom, todos os princípios da agroecologia, desde a parte filosófica, né, o pensar na natureza, o pensar na saúde do agricultor, na saúde do meio ambiente e principalmente as principais técnicas utilizadas na agroecologia para a produção de alimentos saudáveis. Então a gente vem falando justamente nessa redução do uso de agrotóxicos, que já é uma realidade, inclusive, para grandes produtores, né? Sim. Para grandes produtores, médias e grandes áreas, a gente fala redução de uso de agrotóxicos. Na agricultura familiar, a gente tem já uma agricultura orgânica bem forte já no Brasil inteiro e Minas Gerais não poderia ficar longe disso. Então nós temos desde a redução do uso de agroquímicos até a exclusão total dos agroquímicos, utilizando compostos orgânicos e produtos biológicos, insumos biológicos. Explica um pouquinho sobre essa utilização, né? O pessoal utiliza insetos, né? Como é que funciona essa técnica? Sim, vai desde a criação de parasitoides, né? A gente aborda muito a questão da criação e multiplicação e distribuição, a liberação de insetos para controle de pragas, é muito interessante o controle biológico entre os insetos e principalmente os fungos e bactérias, a utilização de fungos e bactérias para controlar pragas e doenças. E isso em várias culturas, né? Eu vi que tem um trabalho junto com a MIPA, inclusive, né? Todas as culturas todas, hoje, né? praticamente todas. Aqui, bem especificamente, a MIPA tem uma ligação muito forte com o algodão. Então, o bicudo do algodão hoje está sendo muito bem... bicudo é uma praga do algodão, uma Sim. praga seríssima, e ele está sendo muito bem controlado com esses insumos, vamos dizer assim, essas técnicas bem ecológicas, bem naturais. Fala um pouquinho esse trabalho da Emater junto aos produtores. Na verdade, mais para pequenos produtores, agricultura familiar, né? Sim, o nosso foco sempre vai ser agricultura familiar, é o nosso cerne, né? É a nossa existência, a empresa vive disso. E trabalhamos com a agroecologia porque é a cara da agricultura familiar. Nós trabalhamos com os estercos dos animais, a gente faz muita compostagem, caudas naturais, e os biológicos entraram na vida deles. Então a gente entra com micro-organismos, né, da própria natureza, a gente ensina a coletar micro-organismos da natureza, do próprio local, né, da mata. A gente faz um fermentado biológico que é um ativador de solo e ainda contribui para controlar pragas e doenças. E são várias caudas, né? Uma das mais eficazes, a gente estava conversando aqui antes, né, é o detergente com óleo de cozinha, uma cauda simples de fazer, qualquer um pode fazer e consegue controlar bastante pulgões e moscas brancas. Nós tivemos, acho que a mosca branca ela tem um ano todo, né? E algumas pragas, né, que estão aí na nossa agricultura. O que você passasse essa receita aí, do mais fácil aí contra o pulgão, contra a mosca branca? É extremamente simples. Você pega a mesma concentração, a mesma
proporção de detergente e óleo de cozinha. Por exemplo, meio litro de óleo, meio litro de detergente. Se for 200 ml de óleo de cozinha, 200 ml de detergente neutro. Coloca numa garrafa PET, agita, vai ter uma reação ali, né, uma mistura, vai formar um produto saponáceo, uma espécie de um detergente bem grudento. A gente chama de um espalhante adesivo bem barato, né? E que a gente coloca, dissolve isso na água, na proporção de 1%, não mais do que 1%, em algumas culturas até 0,5%, bem pouquinho mesmo, e pulveriza nas horas mais frescas do dia. É de imediato, o resultado é de imediato. E ele tem que ser aplicado de quanto em quanto tempo? É o olhar técnico, clínico do agricultor, sempre que precisa, porque não é produto tóxico. Você pulverizou, pode consumir o alimento no mesmo dia, né? Você vai lavar o alimento e vai consumir ele no mesmo dia. Então, quando tem muita infestação, 2 vezes por semana, no mínimo 2 vezes por semana, é necessário que se façam as aplicações. E tem outras receitas mais fáceis assim que o pessoal... Tem uma mais fácil ainda. Essa. Tem uma mais fácil. A gente trabalha muito na agricultura familiar, no sul de Minas, com produtores de morango. Então a gente tem uma doença, um fungo que chama Botrytis, e a gente faz uma prevenção do controle dele com água com leite. Então, a gente pega um pouco de leite, né, 10%, 1 litro de leite para 9 litros de água. Pulveriza as lavouras 1 a 2 vezes por semana. E é mais simples ainda, e qualquer um de nós nós temos acesso, né, o telespectador tem no quintal da sua casa ou no lote vago do vizinho, é a mamona. Então a gente pega 4 folhas de mamona, bate no liquidificador para cada litro de água. Então 4 folhas para 1 litro de água. 10 litros de água, 40 folhas. Coa, né, bate as folhas, coa e dissolve, dilui em 10 litros de água as 40 folhas e pulveriza para controlar lagartas recém-nascidas, pulgões, e também tem ação fúngica, né, para controlar algumas doenças fúngicas. Extremamente barato, eficaz, praticamente atóxica, baixa toxicidade. Obviamente, todas as caudas a gente pede para usar máscara e luva para não ficar respirando, né, produtos mesmo que sendo naturais e biológicos, não quer dizer que não poderão causar algum malefício, né, vamos chamar assim, algum efeito danoso na saúde do aplicador. Então, para aquele produtor que está nos assistindo, quer saber um pouquinho mais, no site da Emater tem as informações, e como é que ele busca e consegue participar, né, para receber essa assistência? Nós temos o site www.emater.mg.gov.br e, como a gente sempre fala em todos os municípios, procure o escritório da Emater de seu município. A Emater está presente em quase todos, mais de 90% dos municípios do estado de Minas Gerais. Nós temos um técnico, né, um agrônomo, um técnico agrícola, um veterinário da Emater. Então é só procurar o escritório local para obter maiores informações e ter acesso à Emater. A Emater é de vocês. A Emater é da agricultura familiar e é gratuita. Tá ótimo. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer. Recebendo então aqui hoje o Fernando Tinoco da Emater. Vamos saber agora as principais cotações agropecuárias. A arroba do boi gordo foi negociada na última sexta-feira em São José do Rio Preto por R$ 245, Goiânia R$ 232,50 e Uberlândia R$ 238. Café arábica tipo 6 duro, saca de 60 quilos, em Araguari R$ 1.550, Guaxupé R$ 1.460 e Varginha R$ 1.490. Milho seco, saca de 60 quilos, em Catalão R$ 52. Ituiutaba, R$ 59 e Paracatu, R$ 56. Soja em grão, saca de 60 quilos, em Dourados, R$ 133, Ipameri, R$ 130 e Uberlândia, R$ 129. É isso aí, gente. Está terminando o Agro Paranaíba deste domingo, mas você pode rever as nossas reportagens. Basta acessar o canal da TV Paranaíba no YouTube ou baixar de graça o aplicativo Paranaíba Play na loja do seu celular. No portal de notícias Paranaíba Mais, você também tem informações do agro. Acesse agora paranaibamais.com.br. Obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo domingo às 10 horas da manhã. Forte abraço, uma excelente semana para você.